Começamos então aí a gravar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live class, né? Nessa aula de filosofia de hoje. Nós vamos aí principalmente começar efetivamente o nosso segundo bimestre, embora estejamos aí distantes do ponto de vista físico, estamos próximos do ponto de vista tecnológico. Então a gente consegue aí justamente se aproximar por conta dessas novas ferramentas e tecnologias de comunicação. Da minha parte é uma grande alegria estar aqui com vocês. Ao longo da nossa live aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, algo nesse sentido, vocês deem um alô aí nas mensagens, porque aí eu vou acompanhando, vejo essa mensagem e aí a gente consegue bater um papo bacana, legal, certo? Além disso, avisando uma coisa muito importante para todos vocês, essa aula ela já está disponível na plataforma nossa lá da Natureza Cloud, tá certo? A aula ela está toda no Google Apresentações, então vocês vão vendo lá os diferentes slides e vocês conseguem também depois voltar nesse conteúdo, caso não tenha entendido alguma coisa em específico, enfim, e vão conseguir aí acompanhar de maneira tranquila, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, espera aí que a Júlia está entrando aqui. Júlia, seja bem-vinda também, está entrando na sala. Eu vou fazer o seguinte na nossa aula de hoje. Eu vou rapidamente relembrar parte dos conteúdos do que a gente já viu em encontros anteriores, em aulas anteriores, e depois a gente avança já para o nosso novo tema, tá bom? Eu vou fazer o seguinte também, eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam ir acompanhando os slides e fique mais fácil de vocês conseguirem ver. Deixa eu só colocar aqui, então. Vocês já estão vendo aí, eu acho que eu vou colocar no modo apresentação, porque aí fica muito mais fácil. Então, nessa primeira aula aí, vamos começar a filosofia, segundo bimestre, vamos dar sequência ao nosso módulo 3, capítulo 2, filosofia antiga 2 e filosofia medieval, beleza? Então, ó, relembrando de onde nós paramos efetivamente, né, pessoal? Então, nós falamos aí no último bimestre, dentre vários temas, começamos o primeiro bimestre debatendo a respeito da questão da política, da ética. Quem quiser rever esse conteúdo, porque não lembra, temos aquelas videoaulas que foram gravadas e estão disponibilizadas lá no meu canal do YouTube. Então, é só vocês entrarem lá, se quiser relembrar, rever algum conceito, enfim, algo que ficou para trás, é só acessar lá as videoaulas tranquilamente. E mais no final do primeiro bimestre, a gente começou a tratar de temas que já foram temas tratados, né, nas nossas aulas de filosofia com vocês, no primeiro ano do ensino médio. Como nós tivemos aí a adoção do novo material agora, o material do Piaget, então alguns desses temas eles voltam para nós na apostila, tá certo? Então, a gente basicamente aproveitou esse momento para fazer uma revisão. Aqueles colegas, os nossos amigos novos que acabaram chegando esse ano no colégio, a gente pegou aí para eles e esse conteúdo acabou sendo conteúdo novo, tá certo? Mas, basicamente, eu só tirei uma foto aqui da apostila de vocês. Então, se vocês quiserem darem uma boa olhada aí na apostila, na página 26, vocês têm a síntese do último capítulo, que é justamente como nós terminamos o nosso primeiro bimestre. Primeiro falando sobre a filosofia antiga, de maneira geral, todo o surgimento dela, o milagre grego, e depois entrando especificamente nas principais galerias de filósofos e nos principais períodos. Então, nós temos aí os pré-socráticos, que foram os primeiros pensadores a buscar explicações contidas nos próprios fenômenos e não em causas sobrenaturais. Lembremos aí de filósofos importantes aqui, como, por exemplo, o Tales, né? Aqueles filósofos que o Tales, o Pitágoras, enfim, Parmênides, Heráclito, uma série deles, uma galeria desses filósofos que também estão presentes no nosso episódio lá no bate-papo que eu e o professor Douglas fizemos, né, da série do Natureza Cast, tá certo? E ali a gente tratou bastante, explicou bastante eles. Mas são filósofos que basicamente tentam encontrar, identificar um elemento que seja capaz de explicar a origem e surgimento da vida, enfim, e como as coisas funcionam dentro do nosso planeta, certo? Depois a gente passou um pouquinho, falamos bastante sobre o Sócrates. Do Sócrates aí destaque para dois elementos importantes: o método socrático. Sócrates indagava, portanto, as pessoas sobre o que elas achavam que sabiam. Essa forma de abordagem acabou ficando conhecida como a ironia, e o seu método especificamente também baseado na lógica da maêutica, que é o parto das ideias, ou seja, né, você trazer dentro de si, a partir da exposição, das convicções, das certezas que você traz, né, dentro de si, que você guarda, tentar colocá-las sobre reflexão e pensar a respeito do verdadeiro conhecimento, beleza? Não vou ficar me detendo muito aqui, porque esse não é o objetivo hoje. Depois a gente falou também sobre os sofistas, que é um grupo de professores, né, que basicamente vendiam aí o seu conhecimento, mas que era importante dentro daquele contexto da Grécia Antiga, porque eles basicamente treinavam os oradores, ou seja,
que eles queriam participar efetivamente do espaço da política na ágora. Tá? Então, eles são figuras muito importantes, eles contrastaram durante muito tempo e disputaram, inclusive, do ponto de vista do que era o mundo clássico antigo, né, pessoal? Eles disputaram muito com outros filósofos, disputaram muito, né, sobretudo no que diz respeito ali a atrair alunos para o que seriam as academias, né? Então, Platão tinha a sua academia, né, e outros filósofos sofistas tinham as suas também, que treinavam as pessoas muito mais para a prática. Beleza? Até aqui? Depois a gente falou um pouquinho sobre o Platão. Então, a gente sabe que a principal contribuição do Platão é a sua construção aí teórica, né, da filosofia do ponto de vista do que é a teoria das ideias e a separação entre a ideia de mundo inteligível, que seria uma esfera superior, em que os seres existem como conceitos, ideias, formas, essências, que são apreendidas sobretudo por meio do intelecto, e o mundo sensível, ou seja, aquele plano palpável, real, imperfeito, captado pelos nossos sentidos. Beleza? Então, retomando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, dê um alôzinho no chat. Se quiser formular essa dúvida para que todos possam ouvir, eu abro o microfone de você e você fala também para todos, tá bom? Dando sequência aqui. Então, a gente parou exatamente desse ponto e agora a gente avança um pouquinho para tentarmos compreender basicamente o pensamento do Aristóteles, tá certo? Então, algumas informações fundamentais sobre esse filósofo, que, como vocês bem sabem, ele é um filósofo que estudou sobretudo com Platão, portanto foi aí um discípulo do Platão. O Aristóteles, ele é talvez dentro da galeria desses filósofos que a gente chama aqui de filósofos socráticos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, ele é o filósofo que mais colaborou do ponto de vista do avanço no que se entende à época, o que se entendia à época como ciência, basicamente, tá? Então, ele é um filósofo que ele se debruçou aí sobre temas dos mais variados possíveis, mas que deixou como legado aí principalmente essa maior cientificização, vamos dizer assim, e essa capacidade de conseguir categorizar, definir categorias, enfim, e uma ampla gama de temas, tá bom? Mas vamos tópico por tópico aqui no slide para poder ficar mais didático para vocês possam compreender. Então, para compreender o pensamento de Aristóteles, algumas informações básicas. A primeira delas, o Aristóteles ele é nascido aí em 385 a.C. e falecido em 323 a.C., lembrando que aqui os anos contavam de forma, né, decrescente, tá? Até a gente chegar no ano zero, depois que vai ser o nascimento de Cristo, só uma informação aí para vocês não se perderem, entender, ô Bruno, mas está diminuindo aí os anos, lembra disso, tá bom? Por volta de 367 a 366 antes de Cristo, ele acaba chegando justamente ao centro cultural e intelectual da Grécia Antiga, que era Atenas, com apenas 18 anos de idade. O Aristóteles é nascido em Estagira, então, portanto, faz parte de uma outra região da Grécia Antiga, e ele acabou indo para Atenas justamente atraído por conta dessa atmosfera intelectual, da atmosfera cultural que a sociedade ateniense possuía dentro do mundo grego. Não é à toa que a filosofia que a gente conhece ela, que é a filosofia mais contemplativa, vai se dar justamente nessa localidade que é Atenas. Além do mais, também Atenas, a gente já verificou isso em aulas anteriores, ela era o centro político, porque trouxe como principal inovação nesse meio a construção da democracia. Beleza? Em sua máxima, ou seja, dentro do pensamento aristotélico, destaque para a ideia ou para a perspectiva do que seria o viver comedido, que é justamente na compreensão do Aristóteles a chave da vida humana, ou seja, uma vida que não seja baseada nos extremos, e sim em uma justa medida. O Aristóteles ele condenava de maneira muito veemente essa ideia de perspectivas extremistas, seja do ponto de vista da ética, seja do ponto de vista da política, seja do ponto de vista de como a gente vive a nossa vida no âmbito doméstico, como eles chamavam na Grécia Antiga. Então, portanto, essa busca do comedimento, a temperança, do equilíbrio, ela era fundamental para que as pessoas pudessem garantir o que o Aristóteles, por exemplo, chama dentro do seu livro Política de a boa vida, ou aquilo que ele chama dentro do seu livro Ética e Nicômaco, que discute justamente questões de ordem ética e moral, sobretudo essa ideia da temperança, do equilíbrio, do caminho do meio, vamos dizer assim, como o caminho que pode garantir aí uma vida mais feliz, uma vida mais plena, beleza? Dentro da galeria dos grandes filósofos, o Aristóteles ele acaba ocupando uma posição importante devido justamente à grande variedade de temas com as quais ele acabou lidando. Então, Aristóteles acabou lidando com temas como a botânica, a metafísica, a poética, eu já disse aqui a ética, a moral e a política. Então, toda essa variedade de temas com os quais ele acabou trabalhando ao longo da sua vida deixam
como um dos seus principais legados aí, uma infinita capacidade de conseguir figurar na galeria dentre os grandes filósofos. Não é à toa que ele é um filósofo muito alinhado à perspectiva não só da ciência, como eu disse, mas, sobretudo, como filósofo que acabou promovendo uma passagem, como eu vou dizer, e vou me concentrar daqui a pouco mais à frente, né, entre o que seria a perspectiva mais dialética, que seria o legado de Sócrates e do Platão, para uma perspectiva mais lógica, que seria justamente esse legado mais aristotélico. Tanto é que ele é mais do conceito, né, mais das ideias bem encaixadas, do método mais rigoroso. Então, isso é o que acabou sendo deixado como legado pelo Aristóteles. Ao chegar em Atenas, como eu já disse, ele foi estudar com seu mestre Platão, devido à fama que ele acabou adquirindo aí ao longo do tempo, justamente na Academia Platônica. Ele foi convidado pelo rei Filipe da Macedônia para ser o preceptor, ou seja, o professor, o instrutor, o cara que ia ali formar efetivamente o filho, né, do rei Filipe, que na verdade, depois acabou ficando conhecido pela história aí que o Douglas muito bem retrata para vocês, quando vai justamente falar sobre o Império Macedônico, do Alexandre o Grande. Aliás, só para que facilite aí para vocês poderem entender, eu coloquei aqui, ó, nesse cantinho, um link do YouTube, ó, pois aí, ó, tem um vídeo divertido para vocês relembrarem sobre esse personagem histórico. Eu acho uma videoaulinha bem rapidinha, de 5 minutinhos, mas que é muito bacana porque tem umas ilustrações e conta de maneira bem rápida aquilo que você precisa relembrar efetivamente sobre a questão aí relacionada ao Alexandre o Grande e o Império Macedônio, tá certo? Bem, nenhuma dúvida por enquanto, pelo menos não apareceu nada aqui, eu vou tocando o barco aqui, hein, galera? Vamos lá. Bom, nesse outro slide, para a gente poder continuar compreendendo aí o pensamento do Aristóteles, eu destaco principalmente as diferenças que a gente possuía entre a academia do Platão, né, onde ele acabou se formando, evidentemente, e a Zen, que era... Aliás, vamos explicar da seguinte forma. A academia platônica ela tinha uma ênfase muito específica, que era nas investigações de ordem mais matemática, além desses temas da filosofia que eu já tratei até aqui. E havia uma diferença entre essa academia onde o Aristóteles se formou e a academia que ele, posteriormente, acabou fundando com métodos muito específicos e técnicas, né? Inclusive que garantiram para ele a sua fama de professor, vamos colocar assim, à época, que é justamente a criação do Liceu, que era voltado muito mais para a ideia das ciências naturais. Aliás, boa parte das metáforas, das ideias que o Aristóteles traz para poder justamente imprimir sobre a sua obra, ou seja, sobre as suas ideias, são metáforas, são coisas do dia a dia, da vida comum dos indivíduos, né, do cotidiano. Então, ele transplanta essas ideias justamente, né, para esse âmbito das explicações que ele faz. Então, por exemplo, coisas do dia a dia, coisas observáveis, como seres vivos, etc., são trazidos como exemplos, como referências para poder compreender a própria realidade. Por isso, uma preferência muito grande por parte de Aristóteles no que diz respeito às ciências naturais e todo o seu encadeamento de pensamento baseado nessas ciências naturais, tá certo? Então, ele funda aí o Liceu e, como eu estava dizendo, ele tinha principalmente algo que era muito específico seu, ou seja, era muito próprio, muito particular, que diz respeito justamente à maneira de ensinar. E que maneira era essa? O Aristóteles ele ia caminhando pelos jardins, ia mostrando as coisas da natureza, ia mostrando coisas do dia a dia, e a partir disso ia construindo aí as suas metáforas, ia construindo o seu raciocínio e explicando para os seus alunos, né, justamente como funcionava essa dimensão da filosofia mais contemplativa. Aliás, o Aristóteles, ele assim como Platão, ele tem diferenças, mas ele também tem muitas semelhanças. O Aristóteles, assim como Platão, ele rejeitava de maneira muito forte, de maneira muito veemente, justamente a perspectiva do, vamos dizer assim, do que não seria o verdadeiro conhecimento, que era o conhecimento muito mais dos sofistas, voltado para uma prática imediata da política. Então, por exemplo, tanto é quando o Aristóteles vai discutir sobre as questões de ordem política, ele se concentra basicamente em comparar o que eram os regimes políticos à época. Então, ele olha, observa Atenas, ele é um crítico muito grande da democracia, porque ele entendia que a democracia, assim como Platão, justamente não era um regime de governo que acabava selecionando necessariamente os melhores, os mais habilitados, os mais capacitados para poderem lidar com a coisa pública, né? Então, ele era um forte crítico em relação a isso e ele, inclusive, chegou a desenvolver uma tipologia dos regimes, tá? Então, é muito interessante justamente essa capacidade mais científica, categórica, analítica que o Aristóteles sempre imprimiu à frente da sua obra. A inovação também na perspectiva científica de Aristóteles
foi justamente a sua capacidade de transpor para o âmbito das ciências à época categorias que pertenciam ao âmbito da vida dos indivíduos, como a noção de espécies fixas, sugeridas a partir da observação do mundo vegetal e também do mundo animal. Aliás, pessoal, tudo isso que eu estou colocando aqui tem informações que elas são constantes na apostila e tem outras informações que eu trouxe exclusivamente para os slides, tá? Vale a pena destacar isso. Então, quando vocês forem estudar, vocês já sabem como funciona o rolê. Eu geralmente peço para que vocês leiam a apostila com atenção, né? Se precisar, depois vocês revejam essa videoaula, acompanhem os slides com calma, para que vocês possam ter o máximo de autonomia possível nesse processo aí, né, do ensino e aprendizagem que nós estamos promovendo agora, tá bom? Continuando aqui, o Aristóteles ele ficou conhecido como filósofo que mais categorizou, organizou o conhecimento de sua época, ofertando-lhe, portanto, toda essa cientificidade que eu estava dizendo para vocês. Portanto, não é exagero dizer que Aristóteles é quem transpôs o plano da dialética, aliás, que foi método fundante do Sócrates, dialética que foi fundamental para Platão na lógica de dualidade entre mundo das ideias e mundo da sensibilidade. Ele transpôs isso para o horizonte mais da lógica. Então, eu vou até destacar aqui só para que vocês consigam visualizar. Então, enquanto Platão concebe a realidade como dual, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, o Aristóteles passou a defender que o importante era justamente compreender o mundo concreto, aquele que nós percebemos pelos nossos sentidos, uma vez que essa dualidade proposta pelo Platão, né, na verdade, ela se encerra na mesma realidade concreta que nós vivemos no dia a dia. Ou seja, não há essa separação. As ideias elas estão presentes também no mundo sensível, elas estão presentes também nesse mundo no qual nós vivemos, porque, na verdade, elas derivam deles e não de um conhecimento superior ou de algo que fosse uma essência eterna e imutável, como pensava o Platão, tá certo? Então, Aristóteles ele tem essa diferença, vamos dizer assim, porque ele tenta trazer para um plano mais lógico, mais palpável, mais racional, a maneira efetiva como todos nós construímos aí o nosso conhecimento, tá certo? Dando sequência aqui, passando um pouco mais adiante para vocês, nós temos também, agora entrando em alguns assuntos específicos, vale destacar que eu não vou justamente encerrar todos esses temas na aula de hoje, para que vocês possam absorver, possam estudar com calma, possam ler, né, possam depois trazerem dúvidas também, aprofundar os conhecimentos de vocês. Então, essa aula nossa hoje é sobre o Aristóteles. A próxima aula eu darei uma ênfase mais especial a respeito da discussão da teoria das 4 causas do Aristóteles e algumas outras questões de ética e política e alguns outros aspectos relacionados à sua vida também, trazendo principalmente aí reflexões constantes em outros livros, né, que o Aristóteles escreveu, mas também principalmente na série Os Pensadores, que é uma série muito bacana. Então, na próxima aula eu vou deixar, inclusive, o link para vocês disponível para quem quiser acessar para poder ler com calma depois aí esses aspectos mais relevantes da vida do Aristóteles. Mas hoje a gente caminha aqui nessa parte da aula para poder justamente discutir os aspectos relacionados à metafísica de Aristóteles. Lembrando primeiro, né, o que seria a metafísica, Brunão? A metafísica ela é todo esse plano contemplativo da filosofia que estaria para muito além das questões de ordem física. Ou seja, se a filosofia, como a filosofia surge num primeiro momento muito preocupada nessa dimensão da física, e a gente chega a chamar os filósofos pré-socráticos de filósofos da física, porque eles tentam encontrar esses elementos naturais constantes em tudo que é vida do planeta, né? Os filósofos socráticos eles começam a sair desse plano, ou seja, é a partir de Sócrates, eu sempre falo isso nas aulas para vocês, que a gente tem uma inversão, uma mudança na base da preocupação da filosofia, né? A gente deixa de ter essa filosofia mais pautada nesse horizonte físico do mundo natural, né? E começa a ter uma mudança, uma migração para questões de ordem muito mais relacionadas, né, ao plano metafísico, ou seja, ao plano mais humano das percepções, das sensações humanas, né, ao plano justamente muito mais relacionado de questões que não estão presentes única e exclusivamente no mundo físico, né? Ou seja, a religião entra aqui como tema de discussão na metafísica aristotélica, questões relacionadas à vida e à morte começam cada vez mais a estar presentes na reflexão desses filósofos socráticos, as questões de ordem valorativa, as questões de ordem ética, moral, como nós construímos as regras de convivência, o que é ter uma boa vida, enfim, todos esses temas mais mundanos, mais humanos e, portanto, que estão dentro desse âmbito, dessa metafísica, acabam ganhando maior destaque, tá?
dentro da perspectiva aristotélica, qual que é a sua contribuição para a metafísica. Então, o primeiro ponto, o conhecimento pode ser alcançado no próprio plano concreto da vida real. Então, essa perspectiva, essa ideia do Aristóteles é interessante, é importante porque é justamente essa marca de ruptura em relação a Platão. No que diz respeito à metafísica, nós possuímos diferentes estágios para a concretização do conhecimento, que vão desde a sensação obtida num primeiro momento até o que ele, Aristóteles, traz como grande novidade, que seria a episteme. Lembre-se que o Aristóteles é o filósofo que vai dizer que mais importante do que a doxa, ou seja, do que a mera opinião, é justamente a episteme. Então, a episteme seria esse conhecimento verdadeiro, conhecimento real, testado, derivado de conceitos, de ideias que foram, portanto, apreendidas, compreendidas, debatidas, pensadas no âmbito racional e que produziram justamente um novo conhecimento a respeito de alguma coisa na nossa vida. Então, para ele, não importa as meras opiniões. Percebam que isso tem que ser contextualizado. Por que o Aristóteles está estabelecendo essa diferença entre episteme e doxa? Porque aquilo que os sofistas valorizavam e que treinavam as pessoas, aqueles que eram os líderes, os oradores da época, eram justamente para que eles tivessem a capacidade da oratória e a arte da retórica, para poder convencer as pessoas, independente da veracidade, independente da profundidade daquilo que eles diziam. Tanto é que, se a gente parar para pensar, um dos grandes males da democracia que a gente tinha desde essa época, e que é um dos grandes temas legados para nós até os dias de hoje, é justamente a preocupação no que diz respeito com os demagogos, porque por vezes nem sempre o discurso ele vai ser baseado num discurso de busca de um conhecimento real, de um conhecimento verdadeiro, que para esses filósofos socráticos estaria muito mais baseado nesse conhecimento contemplativo. Então, não faz sentido, por exemplo, eu convencer as pessoas necessariamente, vamos dizer assim, a irem para a guerra, porque se eu for para a guerra é uma expressão da minha liberdade ou de garantir a grandeza do meu povo. Para eles, antes de tudo, você tem que questionar justamente o que é liberdade, você tem que questionar o que é felicidade, você tem que refletir a respeito desses temas, o que isso significa para as suas vidas, qual é o próprio sentido da política, por que fazemos o que fazemos, enfim. Então, essa dimensão mais contemplativa é o que está posta na filosofia deles. Outra coisa importante também, no que diz respeito à metafísica, nós possuímos diferentes estágios para a concretização do conhecimento nessa perspectiva do Aristóteles, que vão desde a sensação obtida no primeiro momento até a episteme, o conhecimento verdadeiro produzido aí como resultado da razão na sua compreensão. Então, só para que fique nítido para vocês, como que se daria essa escalonada ou essa categorização do conhecimento do ponto de vista metafísico. Então, Aristóteles vai dizer que a primeira coisa que nós temos aí são as nossas sensações. Ou seja, essas sensações é essa percepção inicial que encerra em si mesmo. Então, você observa algo, você acompanha um fenômeno, você sente alguma coisa, é uma primeira sensação que você tem. Então, quando você está feliz, você tem uma primeira sensação a respeito disso. Você não sabe exatamente o que é felicidade, mas você identifica isso, a ideia de felicidade, seja quando você ganha um presente, seja quando você é elogiado, ou quando alguém diz que te ama, enfim. Algo é a primeira sensação, ela se encerra em si, ela gera um sentimento, ou seja, um estado de espírito ali que é momentâneo. Então, o Aristóteles vai dizer, esse primeiro elemento, a sensação, ele é importante para todo o processo de construção de um conhecimento verdadeiro. Tá? Ele vai dizer, essas sensações, elas acabam ficando depois retidas em algo que é a memória. Então, portanto, a memória nada mais é do que a retenção de múltiplas sensações que são dadas por estímulos diários. Então, sensações e memória não é um atributo exclusivo, por exemplo, dos seres humanos. Os animais também possuem, em alguma medida, essa capacidade. Você tem ali o seu cachorrinho, obviamente você sabe que se você acostumá-lo a fazer xixi num determinado lugar, se você, em determinado momento do dia, coloca ali a comida para ele, ele vai sendo estimulado. Portanto, isso vai ficando gravado na sua memória. Então, sensação, memória não é uma exclusividade do ser humano, é presente em todos os animais, mas isso é uma primeira forma de conhecimento. É o início, seria um estágio inicial, mais simples, vamos dizer assim. Agora, o que começa a ser atributos exclusivamente dos seres humanos e que torna a gente seres aí especiais da compreensão também do Aristóteles? Depois das sensações e da memória, nós temos a experiência. A experiência, portanto, seria exclusivo aí dos seres humanos e é o que permite organizar os dados retidos na memória, organizando-os e estabelecendo relações entre eles.
Então, essa experiência, ou seja, a empiria, a gente refletir a respeito do que estamos passando, é um atributo evidentemente humano. Então, por exemplo, nesse período de isolamento, talvez você possa ter sentido múltiplos sentimentos, né? Às vezes você sentiu alegria, às vezes você sentiu tédio, você sentiu tristeza. Mas a compreensão sobre isso, né? Raciocinar sobre isso, refletir sobre o que isso significa, é algo essencialmente humano que, portanto, pode pensar sobre a sua existência, né? Pode refletir sobre os seus valores, pode refletir sobre os seus sentimentos, tá certo? Então, essa experiência, para o Aristóteles, é um estágio mais evoluído, vamos dizer assim, dentro daquilo que estaria posto dentro do conhecimento. Um outro atributo importante, fundamental, é o que ele vai chamar de tecne, que é justamente a capacidade técnica de realizar algo a partir das relações já conhecidas. Isso aqui importa principalmente no âmbito da prática. Então, por exemplo, se você é um construtor, né, você tem sensações, você tem memória, você tem a experiência, mas acima de tudo você tem que deter a técnica, né? Então, deter a técnica para construir uma casa, ela é fundamental. A experiência vai fazendo com que você vá aprimorando justamente a sua técnica, tá certo? E, por último, o Aristóteles estabelece, como eu disse para vocês, essa dimensão da episteme, que seria justamente um conhecimento verdadeiro, que a partir de tudo que foi elencado anteriormente, sensações, memória, experiências, né, detenção de uma certa capacidade técnica para fazer algo, né, você justamente é o que te possibilita a chegar às causas ou às motivações das coisas para serem o que são. É a famosa razão de ser ou razão de existência. Veja que interessante, quando nós estamos falando, por exemplo, do conhecimento científico, ele é um conhecimento baseado nessa lógica da episteme. Não é à toa que a área que a gente debate dentro da filosofia, né, sobre a produção do conhecimento, ela se chama epistemologia, tá certo? Por quê? Porque justamente seria isso, a capacidade de conseguirmos refletir, de entender com base em conceitos, em ideias claras, em técnicas, em métodos de investigação, tentarmos justamente explicar um determinado fenômeno da realidade. Vou tentar dar um exemplo para vocês do que fazemos, por exemplo, dentro da área de ciências humanas. Então, a gente vai discutir questões que são fundamentais, que afetam a nossa vida, como, por exemplo, desigualdade social, ou como, por exemplo, a pobreza. Então, o que acontece? A gente precisa entender primeiro do que estamos falando. Por exemplo, será que pobreza é a mesma coisa que desigualdade social? Não, porque não são as mesmas palavras. Então, portanto, são conceitos diferentes. Então, a primeira etapa é conseguir limpar o terreno, estabelecer o que é esse conceito, né? A partir desse conceito, eu consigo justamente, com base na observação da realidade, com base, né, nas experiências, eu consigo começar a observar e tentar estabelecer relações entre as coisas. Será? Então, por exemplo, eu posso entender que a desigualdade social está intimamente relacionado, por exemplo, ao acesso a determinadas oportunidades profissionais, né? Isso está relacionado, por exemplo, a condições estruturais de vida, né? Isso está, por exemplo, relacionado a níveis de educação formal, que a gente sabe que quanto mais você acaba tendo educação formal, mais você acaba tendo possibilidades aí de poder trabalhar em lugares em que garantem aí salários, proventos, rendimentos melhores. Ou seja, né, essa episteme, o conhecimento epistemológico deriva disso, definição de conceitos, estabelecimento de métodos e, portanto, né, são as bases aí, em alguma medida, do que a gente entende pela investigação científica, certo? Então, depois, quando vocês forem abrir essa aula aí, pessoal, um último slide aí, eu deixo uma mensaginha para vocês, tá? Eu deixo uma mensagem aí, como já rolou a live class agora contigo. A atividade dessa semana é fazer os exercícios da página 35. Leiam a apostila antes de fazer esses exercícios. Para poder respondê-los, vocês vão clicar nesse link. Ao clicar nesse link, vai ser aberto um Google Formulário. No Google Formulário tem algumas informações que você tem que colocar ali, como seu nome, série, seu e-mail, tá certo? E depois que vocês clicarem nesse Google Formulário, você tem um espaço ali que você vai tirar uma foto da sua resolução das respostas na apostila, vai subir naquele espaço e vai encaminhar para mim, tá certo? Deixa eu só fazer agora o seguinte, para que a gente possa caminhar para o final. O Zoom já está me avisando que o nosso tempo está justamente chegando ao final. E eu vou agora liberar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo liberar aqui para vocês os microfones. Estou tentando aqui, pessoal. Aqui está só o mute all. Deve ter alguma outra opção aqui depois. Enfim. Alguém tem uma pergunta aqui? Alguém tem alguma coisa a dizer? Tudo tranquilo, meu caro Brunão.
Certo Tudo aí, certo. pessoal? Para vocês? Tudo certo, tudo certo. Tranquilo? Deu para Não, entender a aula? foi Foi muito tranquilo, foi difícil? Não tranquilo. foi? Como é que Deu, foi? deu pra entender, deu pra entender. Aprender uma coisa muito forte. Mas, tipo, depois eu assisto a aula de novo. E aí Que eu vou foi? tentar Vou ir de parar. novo, vou de novo. Muito bem. Fala aí, Thaís, você tinha uma dúvida, é isso? Eu não. Eu não tinha. A Duda tinha. A Duda, Brunão, episteme é o quê? Episteme, na verdade, é a teoria do conhecimento, Duda, tá? É tudo aquilo que a gente acaba conhecendo, a gente chama de epistemologia, tá? Fica mais fácil assim, para você poder entender num determinado momento. Tá, e qual que é o contrário? Você falou que tinha opinião. Aí como É a chama? doxa, né? Seria assim, Ah, a episteme, ele é um conhecimento derivado dessas múltiplas capacidades, observarmos, analisarmos, raciocinar, né, definirmos conceitos, né? A doxa seria a mera opinião, né? Aquela coisa comum. É senso comum por vezes, né? Obrigada. Imagina, tamo junto. Firmou, meu pessoal? Mais alguma dúvida? Algo que queiram acrescentar? Acho que não. Tranquilo, Acho que não, tranquilão. Acho que não. Não. Tranquilo. Bom, Bruno Silva. Alguém? Bruno? oi. Eu não. Fala. Tá tendo festa? Então, Tem alguém aí que tá fazendo um converscote em algum canto aí, né? Sensacional. Tem gente xingando. Você vai disponibilizar esses slides, né? Vou, galera. Já tá lá, Então, né? ó, Já tá no já site lá. já. Ó, eu só mutei rapidamente vocês para poder tirar a dúvida da Thaís, tá certo? Esses slides já estão carregados na plataforma. Além do mais, essa videoaula agora vai ser gravada e carregada lá onde está o espaço da Live Class. Gente, o Zoom está me dizendo aqui que o tempo já está acabando, então eu vou me despedindo de vocês. Forte abraço e a gente se vê. Beijo, Tchau, Bruno. Brunão. Adeus, Brunão. Falou, Brunão. Você é o cara. Falou. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo junto, falou. Abraço. Abraço. Falou aí, Bruno.